pessoal, hoje nós vamos falar sobre a operação potenciação no conjunto dos números inteiros, que é a aula da semana 4. Bom, então a gente já viu as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão no conjunto dos números inteiros. Hoje a nossa operação é potenciação no conjunto dos números inteiros. Então, para falar sobre a potenciação, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é a potenciação. Antes, eu queria lembrar sobre o nome que a gente usa para fazer a leitura na operação de potenciação. Então, a gente vai falar sobre símbolos e sobre nomes, tá? Então, vamos lá. Então, vou falar de nomes. A simbologia que a gente usa é essa aqui, ó. Um número inteiro, que eu vou chamar de A, elevado a N. Esse número aqui, ele é chamado de base. Esse número aqui, que vem logo acima, de forma menor, a gente usa um número menor, é chamado de expoente. Isso é uma nomenclatura da matemática, tá? Então, A eu chamei de base, N eu chamei de expoente, e o que vem aqui na frente é chamado de potência. Tá bom? Então, só um exemplo aqui, ó, 5 elevado a 2, ou 5 elevado ao quadrado. No caso nosso aqui, o 5 é chamado de base e o 2 é chamado de expoente. Isso aqui é uma operação que daqui a pouco eu vou definir como é que a gente faz isso aqui. O resultado, que daqui a pouco a gente vai ver que dá 25, é chamado de potência, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Bom, então, a primeira definição que a gente tem aí. Então, a primeira definição, ela diz o seguinte. Então, definição o que é A elevado a N? Lembrando sempre que eu estou usando letra para indicar números inteiros, tá? Então, esse valor de A é qualquer um dos números inteiros e N é um número natural. A elevado a N vai ser igual a A vezes A vezes A. Então, isso aqui eu vou fazer uma multiplicação onde o número de fatores aqui vai ser igual a N. Então, vai ter N fatores, onde esses fatores são o próprio número A. Tá bom? Essa é a definição de potenciação. Um exemplo, o que é 5 elevado a 3? Isso aqui vai ser igual, aqui é chamado de base, aqui de expoente. Então é 5 vezes 5 vezes 5. Aí você fazendo as contas, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Uma outra definição é A elevado a 1 vai ser igual ao próprio número A. Vou apagar aqui.
vai ser igual a A. Por exemplo, 3 elevado a 1 vai ser igual a 3. Menos 5 elevado a 1 é igual a menos 5. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, a gente tem essas duas definições. A elevado a n é igual a um produto de n fatores iguais a A. E A elevado a 1 é igual a A. Outra definição é A elevado a zero. Todo número elevado a zero, dentro da matemática, isso é uma definição, vai ser igual a 1. Por exemplo, quanto que é 3 elevado a zero? Vai ser 1. Quanto que é menos 2 elevado a zero? Vai ser 1. Qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Agora a gente vai ver, a gente tem que tomar cuidado também quanto ao sinal negativo. Eu vou fazer alguns exemplos e vou explicar. Quanto que é menos 3 elevado ao quadrado? Ou elevado a 2? Vai ser menos 3 vezes vai ser menos 3 vezes menos 3. Lembrando que um número negativo vezes um número negativo, deixa eu apagar esse 3 meu aqui que ele está muito feio. Consertar isso aqui. Menos 3 vezes menos 3. Lembrando que um número negativo multiplicado por outro número negativo é um número positivo. Então 3 vezes 3, 9. Agora se eu escrevo assim, menos 3 ao quadrado. Isso aqui é só o número que está sendo elevado ao quadrado, só o número 3. Então isso aqui vai ser igual a menos 3 vezes 3, que é igual a 9. Tranquilo? Quanto que é menos 5 ao quadrado? Isso aqui vai ser menos 5 vezes menos 5. Lembrando que um número negativo vezes um número negativo é igual a um número positivo. Então, o resultado vai ser 25. 5 vezes 5, 25. Bacana?